Racismo e sexismo na cultura brasileira. Lélia Gonzalez. 1. Como é que a gente fica? Foi então que uns brancos muito legais convidaram a gente para uma festa deles, dizendo que era pra a gente também. Negócio de livros sobre a gente foi muito bem recebido e tratado com toda a consideração. Chamaram até pra sentar na mesa onde eles estavam sentados, fazendo discurso bonito, dizendo que a gente era oprimido, discriminado, explorado. Eram todos gente fina, educada, viajada por esse mundo de Deus. Sabiam das coisas. E a gente foi sentar lá na mesa. Só que tava cheio de gente que não deu pra gente sentar junto com eles. Mas a gente se arrumou muito bem, procurando umas cadeiras e sentando bem atrás deles. Eles estavam tão ocupados, ensinando um monte de coisa pro crioléu da plateia, que nem repararam que se apertasse um pouco até que dava pra abrir um espaçozinho e todo mundo sentar junto na mesa. Mas a festa foi eles que fizeram, e a gente não podia bagunçar com essa de chegar pra cá, chega pra lá. A gente tinha que ser educado. E era discurso e mais discurso, tudo com muito aplauso. Foi aí que a neguinha que estava sentada com a gente, deu uma de atrevida. Tinham chamado ela para responder uma pergunta. Ela se levantou, foi lá na mesa para falar no microfone e começou a reclamar por causa de certas coisas que estavam acontecendo na festa. Tava armada que zumba. A negrada parecia que tava esperando por isso para bagunçar tudo. E era um tal de falar alto, gritar, vaiar, que nem dava para ouvir discurso nenhum. Tá na cara que os brancos ficaram brancos de raiva e com razão. Tinham chamado a gente pra festa de um livro que falava da gente e a gente se comportava daquele jeito, catimbando a discurseira deles. Onde já se viu? Se eles sabiam da gente mais do que a gente mesmo. Se estavam ali, na maior boa vontade, ensinando uma porção de coisa pra gente da gente. Teve uma hora que não deu pra aguentar aquela zoada toda da negrada ignorante e mal educada. Era demais. Foi aí que um branco enfesado partiu pra cima de um crioulo que tinha pegado no microfone pra falar contra os brancos. E a festa acabou em briga. Agora, aqui pra nós, quem teve a culpa? Aquela neguinha atrevida, ora. Se não tivesse dado com a língua nos dentes. Agora tá queimada entre os brancos. Malham ela até hoje. Também quem mandou não saber se comportar. Não é à toa que eles vivem dizendo que preto quando não caga na entrada, caga na saída. A longa epígrafe diz muito além do que ela conta. De saída, o que se percebe é a identificação do dominado com o dominador. Isso já foi muito bem analisado por um Fanon, por exemplo. Nossa tentativa aqui é de uma indagação sobre o porquê dessa identificação. Ou seja, que foi que ocorreu, para que o mito da democracia racial tenha tido tanta aceitação e divulgação? Quais foram os processos que teriam determinado sua construção? Que é que ele oculta, para além do que mostra? Como a mulher negra é situada no seu discurso? O lugar em que nos situamos determinará nossa interpretação sobre o duplo fenômeno do racismo e do sexismo. Para nós o racismo se constitui como a sintomática que caracteriza a neurose cultural brasileira. Nesse sentido, veremos que sua articulação com o sexismo produz efeitos violentos sobre a mulher negra em particular. Consequentemente, o lugar de onde falaremos põe um outro, aquele a que habitualmente nós vínhamos colocando em textos anteriores. E a mudança foi se dando a partir de certas noções que, forçando sua emergência em nosso discurso, nos levaram a retornar à questão da mulher negra numa outra perspectiva. Trata-se das noções de mulata, doméstica e mãe preta. Em comunicação apresentada no Encontro Nacional da LASA, Latin American Studies Association, em abril de 1979, Gonzalez, 1979, falamos da mulata, ainda que de passagem, não mais como uma noção de caráter étnico, mas como uma profissão. Tentamos desenvolver um pouco mais essa noção em outro trabalho,
Apresentado num simpósio realizado em Los Angeles, UCLA, em maio de 79, Gonzalez, 1979 c. Ali, falamos dessa dupla imagem da mulher negra de hoje, mulata e doméstica. Mas ali também emergiu a noção de mãe preta, colocada numa nova perspectiva. Mas ficamos por aí. Nesse meio tempo, participamos de uma série de encontros internacionais que tratavam da questão do sexismo como tema principal, mas que certamente abriam espaço para a discussão do racismo também. Nossa experiência aí foi muito enriquecedora. Vale ressaltar que a militância política no movimento negro unificado constituía-se como fator determinante de nossa compreensão da questão racial. Por outro lado, a experiência vivida enquanto membro do Grêmio Recreativo de Arte Negra e Escola de Samba Quilombo permitiu-nos a percepção de várias facetas que se constituiriam em elementos muito importantes para a concretização deste trabalho. E começaram a se delinear, para nós, aquilo que se poderia chamar de contradições internas. O fato é que, enquanto mulher negra, sentimos a necessidade de aprofundar nessa reflexão, ao invés de continuarmos na reprodução e repetição dos modelos que nos eram oferecidos pelo esforço de investigação das ciências sociais. Os textos só nos falavam da mulher negra numa perspectiva socioeconômica que elucidava uma série de problemas propostos pelas relações raciais. Mas ficava, e ficará, sempre um resto que desafiava as explicações. E isso começou a nos incomodar. Exatamente a partir das noções de mulata, doméstica e mãe preta que estavam ali, nos martelando com sua insistência. Nosso suporte epistemológico se dá a partir de Freud e Lacan, ou seja da psicanálise. Justamente porque, como nos diz Miller em sua Teoria da Língua, 1976, o que começou com a descoberta de Freud foi uma outra abordagem da linguagem, uma outra abordagem da língua, cujo sentido só veio à luz com sua retomada por Lacan. Dizer mais do que sabe, não saber o que diz, dizer outra coisa que não o que se diz, falar para não dizer nada, não são mais, no campo freudiano, os defeitos da língua que justificam a criação das línguas formais. Estas são propriedades inelimináveis e positivas do ato de falar. Psicanálise e lógica, uma se funda sobre o que a outra elimina. A análise encontra seus bens nas latas de lixo da lógica. Ou ainda, a análise desencadeia o que a lógica domestica, página 17. Ora, na medida em que nós negros estamos na lata de lixo da sociedade brasileira, pois assim o determina a lógica da dominação, caberia uma indagação via psicanálise. E justamente a partir da alternativa proposta por Miller, ou seja, porque o negro é isso que a lógica da dominação tenta, e consegue muitas vezes, nós o sabemos, domesticar. E o risco que assumimos aqui é do ato de falar com todas as implicações. Exatamente porque temos sido falados, infantilizados, infans, é aquele que não tem fala própria, é a criança que se fala na terceira pessoa, porque falada pelos adultos, que neste trabalho assumimos nossa própria fala. Ou seja, o lixo vai falar, e numa boa. A primeira coisa que a gente percebe, nesse papo de racismo é que todo mundo acha que é natural. Que negro tem mais é que viver na miséria. Por quê? Ora, porque ele tem umas qualidades que não estão com nada. Irresponsabilidade, incapacidade intelectual, criancice, etc. E tal. Daí, é natural que seja perseguido pela polícia, pois não gosta de trabalho, sabe? Se não trabalha, é malandro e se é malandro é ladrão. Logo, tem que ser preso, naturalmente. Menor negro só pode ser pivete ou trombadinha. Gonzalez, 1979b, pois filho de peixe, peixinho é. Mulher negra, naturalmente, é cozinheira, faxineira, servente, trocadora de ônibus ou prostituta. Basta a gente ler jornal, ouvir rádio e ver televisão. Eles não querem nada.
Portanto tem mais é que ser favelados. Racismo. No Brasil? Quem foi que disse? Isso é coisa de americano. Aqui não tem diferença porque todo mundo é brasileiro acima de tudo, graças a Deus. Preto aqui é bem tratado, tem o mesmo direito que a gente tem. Tanto é que, quando se esforça, ele sobe na vida como qualquer um. Conheço um que é médico. Educadíssimo, culto, elegante com umas feições tão finas. Nem parece preto. Por aí se vê que o barato é domesticar mesmo. E se a gente detém olhar em determinados aspectos da chamada cultura brasileira, a gente saca aqui em suas manifestações mais ou menos conscientes ela oculta, revelando as marcas da africanidade que a constituem. Como é que pode? Seguindo por aí, a gente também pode apontar para o lugar da mulher negra nesse processo de formação cultural, assim como os diferentes modos de rejeição, integração de seu papel. Por isso, a gente vai trabalhar com duas noções que ajudarão a sacar o que a gente pretende caracterizar. A gente está falando das noções de consciência e de memória. Como consciência a gente entende o lugar do desconhecimento, do encobrimento, da alienação, do esquecimento e até do saber. É por aí que o discurso ideológico se faz presente. Já a memória, a gente considera como o não saber que conhece, esse lugar de inscrições que restituem uma história que não foi escrita, o lugar da emergência da verdade, dessa verdade que se estrutura como ficção. Consciência exclui o que memória inclui. Daí, na medida em que é o lugar da rejeição, consciência se expressa como discurso dominante, ou efeitos desse discurso, numa dada cultura, ocultando memória, mediante a imposição do que ela, consciência, afirma como a verdade. Mas a memória tem suas astúcias, seu jogo de cintura. Por isso, ela fala através das mancadas do discurso da consciência. O que a gente vai tentar é sacar esse jogo aí, das duas, também chamado de dialética. E, no que se refere a gente, a criolada, a gente saca que a consciência faz tudo para a nossa história ser esquecida, tirada de cena. E apela para tudo nesse sentido. 1. Só que isso tá aí. E fala. 2. A negativa mulata, mulatinha meu amor. Fui nomeado teu tenente interventor. Lamartine Babo. Carnaval. Rio de Janeiro, Brasil. As palavras de ordem de sempre. Bebida, mulher e samba. Todo mundo obedece e cumpre. Blocos de sujo, banhos à fantasia, frevos, ranchos, grandes bailes nos grandes clubes, nos pequenos também. Alegria, loucura, liberdade geral. Mas há um momento que se impõe. Todo mundo se concentra. Nas concentração, nas arquibancadas, diante da TV. As escolas vão desfilar suas cores duplas ou triplas. Predominam as duplas. Azul e branco, verde e rosa, vermelho e branco, amarelo e preto, verde e branco e por aí afora. Espetáculo feérico, dizem os locutores. Plumas, paetês, muito luxo e riqueza. Imperadores, uiaras, bandeirantes e pioneiros, princesas, orixás, bichos, bichas, machos, fêmeas, salomões e rainhas de Sabá, marajás, escravos, soldados, souziluns, baianas, ciganas, havaianas. Todos sob o comando do ritmo das baterias e do rebolado das mulatas que, dizem alguns, não estão no mapa. Olha aquele grupo do carro alegórico, ali. Que coxas, rapaz. Veja aquela passista que vem vindo. Que bunda, meu Deus. Olha como ela mexe a barriguinha. Vai ser gostosa assim lá em casa, tesão. Elas me deixam louco, bicho. E lá vão elas, rebolantes e sorridentes rainhas, distribuindo beijos como se fossem bênçãos para seus ávidos súditos nesse férico espetáculo. E férico vem de fée, fada, na civilizada da língua francesa. Conto de fadas. Um melhor exemplo de sua eficácia está no barato da ideologia do branqueamento.
pois foi justamente um crioulo, apelidado de mulato, quem foi o primeiro na sua articulação em discurso científico. A gente tá falando do seu Oliveira Viana. Branqueamento, não importa em que nível, é o que a consciência cobra da gente, pra mal aceitar a presença da gente, pra mal aceitar a presença da gente. Se a gente parte pra alguma crioulice, ela arma logo um esquema pra gente se comportar como gente. E tem muita gente da gente que só embarca nessa. O mito que se trata de reencenar aqui é o da democracia racial. E é justamente no momento do rito carnavalesco que o mito é atualizado com toda a sua força simbólica. E é nesse instante que a mulher negra transforma-se única e exclusivamente na rainha, na mulata deusa do meu samba, que passa com graça, fazendo pirraça, fingindo inocente, tirando o sossego da gente. É nos desfiles das escolas de primeiro grupo que a vemos em sua máxima exaltação. Ali, ela perde seu anonimato e se transfigura na Cinderela do asfalto, adorada, desejada, devorada pelo olhar dos príncipes altos e loiros, vindos de terras distantes só para vê-la. Estes, por sua vez, tentam fixar sua imagem, estranhamente sedutora, em todos os seus detalhes anatômicos. E os flashes se sucedem, como fogos de artifício eletrônicos. E ela dá o que tem, pois sabe que amanhã estará nas páginas das revistas nacionais e internacionais, vista e admirada pelo mundo inteiro. Isto, sem contar o cinema e a televisão. E lá vai ela fericamente luminosa e iluminada, no férico espetáculo. Toda jovem negra, que desfila no mais humilde bloco do mais longínquo subúrbio, sonha com a passarela da Marquês de Sapucaí. Sonha com esse sonho dourado, conto de fadas no qual a lua te invejando fez careta barra porque, mulata, tu não és deste planeta. E por que não? Como todo mito, o da democracia racial oculta algo para além daquilo que mostra. Numa primeira aproximação, constatamos que exerce sua violência simbólica de maneira especial sobre a mulher negra. Pois o outro lado do endeusamento carnavalesco ocorre no cotidiano dessa mulher, no momento em que ela se transfigura na empregada doméstica. É por aí que a culpabilidade engendrada pelo seu endeusamento se exerce com fortes cargas de agressividade. É por aí, também, que se constata que os termos mulata e doméstica são atribuições de um mesmo sujeito. A nomeação vai depender da situação em que somos vistas. 2. Nesse sentido vale apontar para um tipo de experiência muito comum. Refiro-me aos vendedores que batem a porta da minha casa e, quando abro, perguntam gentilmente: "A madame está?" Sempre lhes respondo que a madame saiu e, mais uma vez, constato como somos vistas pelo cordial brasileiro. Outro tipo de pergunta que se costuma fazer, mas aí em lugares públicos: "Você trabalha na televisão? Ou você é artista?" E a gente sabe que significa esse trabalho e essa arte. Se a gente dá uma volta pelo tempo da escravidão, a gente pode encontrar muita coisa interessante. Muita coisa que explica essa confusão toda que o branco faz com a gente porque a gente é preto. Pra gente que é preta então, nem se fala. Será que as avós da gente, as mucamas, fizeram alguma coisa pra eles tratarem a gente desse jeito? Mas, que era uma mucama? O Aurélio assim define. Mucama. Do quimbundo mucama mais a escrava, SF. Brás. A escrava negra moça de estimação que era escolhida para auxiliar nos serviços caseiros ou acompanhar pessoas da família que, por vezes era ama de leite. Os grifos são nossos. Parece que o primeiro aspecto a observar é o próprio nome, significante proveniente da língua quimbunda, e o significado que nela possui. Nome africano, dado pelos africanos e que ficou como inscrição não apenas no dicionário. Outro aspecto interessante é o deslocamento do significado no dicionário, ou seja, no código oficial. Vemos aí uma espécie de neutralização, de esvaziamento no sentido original. O por vezes é que,
de Raspan, deixa transparecer alguma coisa daquilo que os africanos sabiam, mas que precisava ser esquecido, ocultado. Vejamos o que nos dizem outros textos a respeito de Mukama, Junianer, em A Mulher no Brasil, 1978. Assim se expressa: a escrava de cor criou para a mulher branca das casas grandes e das menores, condições de vida amena, fácil e da maior parte das vezes ociosa. Cozinhava, lavava, passava ferro, esfregava de joelhos o chão das salas e dos quartos, cuidava dos filhos da senhora e satisfazia as exigências do senhor. Tinha seus próprios filhos, o dever e a fatal solidariedade de amparar seu companheiro, de sofrer com os outros escravos da senzala e do eito e da submeter-se aos castigos corporais que lhe eram, pessoalmente, destinados. O amor para a escrava tinha aspectos de verdadeiro pesadelo. As incursões desaforadas e aviltantes do senhor, filhos e parentes pelas senzalas, a desfaçatez dos padres a quem as ordenações filipinas, com seus castigos pecuniários e degredo para a África, não intimidavam nem os fazia desistir dos concubinatos e mancebías com as escravas. Página 120 e 121, mais adiante, citando José Honório Rodrigues, ela se refere a um documento do final do século XVIII pelo qual o vice-rei do Brasil na época excluía de suas funções de capitão-mor que manifestara baixos sentimentos e manchara seu sangue pelo fato de se ter casado com uma negra. Já naqueles tempos, observa-se de que maneira a consciência, revestida de seu caráter de autoridade, no caso, buscava impor suas regras do jogo. Concubinagem tudo bem, mas casamento é demais. Ao caracterizar a função da escrava no sistema produtivo, prestação de bens e serviços, da sociedade escravocrata, Eliette Saffioti mostra a sua articulação com a prestação de serviços sexuais. E por aí, ela ressalta que a mulher negra acabou por se converter no instrumento inconsciente que, paulatinamente, minava a ordem estabelecida, quer na sua dimensão econômica, quer na sua dimensão familiar. 1976, página 165. Isto porque o senhor acabava por assumir posições antieconômicas, determinadas por sua postura sexual. Como houvesse negros que disputavam com ele no terreno do amor, partia para a apelação, ou seja, a tortura e a venda dos concorrentes. E a desordem se estabelecia exatamente porque as relações sexuais entre os senhores e escravas desencadeavam, por mais primárias e animais que fossem, processos de interação social incongruentes com as expectativas de comportamento, que presidiam a estratificação em castas. Assim, não apenas homens brancos e negros se tornavam concorrentes na disputa das negras, mas também mulheres brancas e negras disputavam a atenção do homem branco. Página 165, pelo que os dois textos dizem, constatamos que o engendramento da mulata e da doméstica se fez a partir da figura da mucama. E, pelo visto, não é por acaso que, no Aurélio, a outra função da mucama está entre parênteses. Deve ser ocultada, recalcada, tirada de cena. Mas isso não significa que não esteja aí, com sua malemolência perturbadora. E o momento privilegiado em que sua presença se torna manifesta é justamente o da exaltação mítica da mulata nesse entre parênteses que é o carnaval. Quanto à doméstica, ela nada mais é do que a mucama permitida, a da prestação de bens e serviços, ou seja, o burro de carga que carrega sua família e a dos outros nas costas. Daí, ela ser o lado oposto da exaltação. Porque está no cotidiano. E é nesse cotidiano que podemos constatar que somos vistas como domésticas. O melhor exemplo disso são os casos de discriminação de mulheres negras da classe média, cada vez mais crescentes. Não adianta serem educadas ou estarem bem vestidas, afinal, boa aparência, como vemos nos anúncios de emprego, é uma categoria branca, unicamente atribuível a brancas ou clarinhas. Os porteiros dos edifícios obrigam-nos a entrar pela porta de serviço, obedecendo instruções dos síndicos brancos,
Os mesmos que as comem com os olhos no carnaval ou nos oba-oba. 2 Só pode ser doméstica, logo, entrada de serviço. E, pensando bem, entrada de serviço é algo meio maroto, ambíguo, pois sem querer remete a gente para outras entradas, não é seu síndico. É por aí que a gente saca que não dá para fingir que a outra função da mucama tenha sido esquecida. Está aí. Mas é justamente aquela negra anônima, habitante da periferia, nas baixadas da vida, quem sofre mais tragicamente os efeitos da terrível culpabilidade branca. Exatamente porque é ela que sobrevive na base da prestação de serviços, segurando a barra familiar praticamente sozinha. Isto porque seu homem, seus irmãos ou seus filhos são objeto de perseguição policial sistemática, esquadrões da morte, mãos brancas estão aí matando negros à vontade. Observe-se que são negros jovens, com menos de 30 anos. Por outro lado, que se veja quem é a maioria da população carcerária deste país. Cabe de novo perguntar: como é que a gente chegou a este estado de coisas, com abolição e tudo em cima? Quem responde pra gente é um branco muito importante, pois é cientista social, chamado Caio Prado Júnior. Num livro chamado Formação do Brasil Contemporâneo, 1976, ele diz uma porção de coisas interessantes sobre o tema da escravidão. Realmente a escravidão, nas duas funções que exercerá na sociedade colonial, fator trabalho e fator sexual, não determinará senão relações elementares muito simples. A outra função do escravo, ou antes da mulher escrava, instrumento de satisfação das necessidades sexuais de seus senhores e dominadores, não tem um efeito menos elementar. Não ultrapassará também o nível primário e puramente animal do contato sexual, não se aproximando senão muito remotamente da esfera propriamente humana do amor, em que o ato sexual se envolve de todo um complexo de emoções e sentimentos tão amplos que chegam até a fazer passar para o segundo plano aquele ato que afinal lhe deu origem. Página 342 e 343. Depois que a gente lê um barato assim, nem dá vontade de dizer nada porque é um prato feito. Mas vamos lá. Quanto aos dois fatos apontados e conjugados, é só dar uma olhadinha, de novo, no texto de Eliot. Ela dá um baile no autor, dentro do mesmo espaço discursivo em que ele se colocou. Mas, nosso registro é outro, vamos dar nossa chamadinha também. Pelo exposto, a gente tem a impressão de que branco não trepa, mas comete ato sexual e que chama a tesão de necessidade. E ainda por cima, diz que animal só tira sarro. Assim não dá pra entender, pois não? Mas na verdade, até que dá. Pois o texto possui riqueza de sentido, na medida em que é uma expressão privilegiada do que chamaríamos de neurose cultural brasileira. Ora, sabemos que o neurótico constrói modos de ocultamento do sintoma porque isso lhe traz certos benefícios. Essa construção liberta da angústia de se defrontar com o recalcamento. Na verdade, o texto em questão aponta para além do que pretende analisar. No momento em que fala de alguma coisa, negando-a, ele se revela como desconhecimento de si mesmo. Nessa perspectiva, ele pouco teria a dizer sobre essa mulher negra, seu homem, seus irmãos e seus filhos, de que vínhamos falando. Exatamente porque ele lhes nega o estatuto de sujeito humano. Trata-os sempre como objeto. Até mesmo como objeto de saber. É por aí que a gente compreende a resistência de certas análises que, ao insistirem na prioridade da luta de classes, se negam a incorporar as categorias de raça e sexo. Ou seja, insistem em esquecê-las. Freud, 1925, 3. E retomando a questão da mulher negra, a gente vai reproduzir uma coisa que a gente escreveu há algum tempo. As condições de existência material da comunidade negra remetem a condicionamentos psicológicos que têm que ser atacados e desmascarados. Os diferentes índices de dominação das diferentes formas de produção econômica existentes no Brasil parecem coincidir num mesmo ponto.
A reinterpretação da teoria do lugar natural de Aristóteles. Desde a época colonial aos dias de hoje, percebe-se uma evidente separação quanto ao espaço físico ocupado por dominadores e dominados. O lugar natural do grupo branco dominante são moradias saudáveis, situadas nos mais belos recantos da cidade ou do campo e devidamente protegidas por diferentes formas de policiamento que vão desde os feitores, capitães de mato, capangas, etc., até a polícia formalmente constituída. Desde a Casa Grande do Sobrado até os belos edifícios e residências atuais, o critério tem sido o mesmo. Já o lugar natural do negro é o oposto, evidentemente. Das senzalas favelas, cortiços, invasões, alagados e conjuntos habitacionais, dos dias de hoje, o critério tem sido simetricamente o mesmo. A divisão racial do espaço, no caso do grupo dominado que se constata são famílias inteiras amontoadas em cubículos cujas condições de higiene e saúde são as mais precárias. Além disso, aqui também se tem a presença policial. Só que não é para proteger, mas para reprimir, violentar e amedrontar. É por aí que se entende por que outro lugar natural do negro sejam as prisões. A sistemática repressão policial, dado o seu caráter racista, tem por objetivo próximo a instauração da submissão psicológica através do medo. A longo prazo, o que se visa é o impedimento de qualquer forma de unidade do grupo dominado, mediante a utilização de todos os meios que perpetuem a sua divisão interna. Enquanto isso, o discurso dominante justifica a atuação desse aparelho repressivo, falando de ordem e segurança sociais. Gonzalez, 1979 c. 3. Que se leia o Jornal do Brasil de 28 de outubro de 1980, para se ter uma ideia de como se dá esse esquecimento. Trata-se de mais um caso de discriminação racial de uma mulher negra. No caso, uma professora. Como a história resultou em morte, indo para a alçada judicial, o criminoso, juntamente com seus cúmplices, afirmam que a causa do crime não foi o seu racismo, mas a incompetência da professora. Pelo visto, e respondendo à pergunta que a gente fez mais atrás, parece que a gente não chegou a esse estado de coisas. O que parece é que a gente nunca saiu dele. Basta a gente dar uma relida no que a Anner e a Elliot disseram. Acontece que a mucama permitida, a empregada doméstica, só faz cutucar a culpabilidade branca porque ela continua sendo a mucama com todas as letras. Por isso ela é violenta e concretamente reprimida. Os exemplos não faltam nesse sentido. Se a gente articular a divisão racial e sexual de trabalho, fica até simples. Por que será que ela só desempenha atividades que não implicam em lidar com o público? Ou seja, em atividades onde não pode ser vista. Por que os anúncios de emprego falam tanto em boa aparência? Por que será que, nas casas das madames, ela só pode ser cozinheira, arrumadeira ou faxineira e raramente copeira? Porque é natural que ela seja servente nas escolas, supermercados, hospitais, etc. e tal. E quando, como no famoso caso Marli 3, que tem sua contrapartida no caso Aésia 4 que, afinal, deu no que deu, ela bota a boca no trombone, denunciando o que estão fazendo com homens de sua raça. Aí as coisas ficam realmente pretas e há que dar o jeito. Ou se parte para a ridicularização ou se assume a culpabilidade mediante a estratégia de não assumi-la. Deu pra sacar? A gente se explica. Os programas radiofônicos ditos populares são zeiros e vezeiros na arte de ridicularizar a crioula que defende seu crioulo das investidas policiais. Ela sabe o que vai acontecer a ele, né? O caso Aécio tá de prova. Que se escute as sessões policiais desses programas. Afinal, um dos meios mais eficientes de fugir angústia e ridicularizar, é rir daquilo que a provoca. Já o caso Marli, por exemplo, é levado a sério, tão a sério que ela tem que se esconder. É sério porque se trata do seu irmão, e não do seu homem. Portanto,
Nada melhor para neutralizar a culpabilidade despertada pelo seu ato do que o gesto de folclorizá-la, de transformá-la numa antógena negra, na heroína, única e inigualável. Com isso a massa anônima das Arlis é esquecida, recalcada. E tudo continua legal nesse país tropical. Elementar, meu caro Watson. É por aí que a gente entende por que dizem certas coisas, pensando que estão xingando a gente. Tem uma música antiga chamada Nega do Cabelo Duro que mostra direitinho por que eles querem que o cabelo da gente fique bom, liso e mole, né? É por isso que dizem que a gente tem beiços em vez de lábios, fornalha em vez de nariz e cabelo ruim, porque é duro. E quando querem elogiar a gente dizem que a gente tem feições finas, e fino se opõe a grosso, né? E tem gente que acredita tanto nisso que acaba usando creme para clarear, esticando os cabelos, virando lady e ficando com vergonha de ser preta. Pura besteira. Se bobear, a gente nem tem que se defender com os xingamentos que se referem diretamente ao fato da gente ser preta. E a gente pode até dar um exemplo que põe os pintos nos is. Não faz muito tempo que a gente estava conversando com outras mulheres, num papo sobre a situação da mulher no Brasil. Foi aí que uma delas contou uma história muito reveladora, que complementa o que a gente já sabe sobre a vida sexual da rapaziada branca até não faz muito. Iniciação e prática com as crioulas. É aí que entra a história que foi contada pra gente. Obrigada, Ione. Quando chegava na hora do casamento com a pura, frágil e inocente virgem branca, na hora da tal noite de núpcias, a rapaziada simplesmente broxava. Já imaginaram o vexame? E onde é que estava o remédio providencial que permitia a consumação das bodas? Bastava o nubente cheirar uma roupa de crioula que tivesse sido usada, para logo apresentar os documentos. E a gente ficou pensando nessa prática, tão comum nos intramuros da Casa Grande, de utilização desse santo remédio chamado catinga de crioula, depois deslocado para o cheiro de corpo ou simplesmente CC. E fica fácil entender quando xingam a gente de negra suja, né? Por essas e outras também, que dá vontade de rir quando a gente continua lendo o livro do seu Caio Prado Júnior, 1976, página 343. Aquele trecho, que a gente reproduziu aqui, termina com uma nota de rodapé, onde ele reforça todas as babaquices que diz da gente, citando um autor francês em francês, só que a gente traduz. 2. O milagre do amor humano é que, sobre um instinto tão simples, o desejo, ele constrói os edifícios de sentimentos os mais complexos e delicados. André Malraux, é este milagre que o amor da senzala não realizou e não podia realizar no Brasil colônia. Grifos nossos. Pelo exposto, parece que nem Freud conseguiu melhor definir neurose do que André Malraux. Quando a negativa do seu Caio Prado Júnior, infelizmente, a gente sabe que ele está afirmando esquecidamente. O amor da senzala só realizou o milagre da neurose brasileira, graças a essa coisa simplérrima que é o desejo. Tão simples que Freud passou a vida toda escrevendo sobre ela, talvez porque não tivesse o que fazer, né, Lacan? Definitivamente, Caio Prado Júnior detesta nossa gente. A única colher de chá que dá pra gente quando fala da figura boa da ama negra de Gilberto Freire, da mãe preta, da Aba, que cerca o berço da criança brasileira de uma atmosfera de bondade e ternura, página 343. Nessa hora a gente é vista como figura boa e vira gente. Mas aí ele começa a discutir sobre a diferença entre escravo, coisa, e negro, gente, para chegar, de novo, a uma conclusão pessimista sobre ambos. É interessante constatar como, através da figura da mãe preta, a verdade surge da equivocação. Lacan, 1979. Exatamente essa figura para a qual se dá uma colher de chá é quem vai dar a rasteira na raça dominante. E através dela que o obscuro objeto do desejo, o filme do Buñuel, em português,
acaba se transformando na negra vontade de comer carne na boca da moçada branca que fala português. O que a gente quer dizer é que ela não é esse exemplo extraordinário de amor e dedicação totais como querem os brancos e nem tampouco essa entreguista, essa traidora da raça como quem alguns negros muito apressados em seu julgamento. Ela, simplesmente, é a mãe. É isso mesmo, é a mãe. Porque a branca, na verdade, é a outra. Se assim não é, a gente pergunta. Que amamenta, que dá banho, que limpa cocô, que põe pra dormir, que acorda de noite pra cuidar, que ensina a falar, que conta história e por aí afora. É a mãe, não é? Pois então. Ela é a mãe nesse barato doido da cultura brasileira. Enquanto mucama, é a mulher. Então Bah, é a mãe. A branca, a chamada legítima esposa, é justamente a outra que, por impossível que pareça, só serve para parir os filhos do Senhor. Não exerce a função materna. Esta é efetuada pela negra. Por isso a mãe preta é a mãe. E quando a gente fala em função materna, a gente está dizendo que a mãe preta, ao exercê-la, passou todos os valores que lhe diziam respeito para a criança brasileira, como diz Caio Prado Júnior. Essa criança, esse infans, e a dita cultura brasileira, cuja língua é o português. A função materna diz respeito à internalização de valores, ao ensino da língua materna e a uma série de outras coisas mais que vão fazer parte do imaginário da gente. Gonzalez, 1979 c. Ela passa pra gente esse mundo de coisas que a gente vai chamar de linguagem. E graças a ela, ao que ela passa, a gente entra na ordem da cultura, exatamente porque é ela quem nomeia o pai. Por ela a gente entende porque, hoje, ninguém quer saber mais de babá preta, só vale portuguesa. Só que é um pouco tarde, né? A rasteira já está dada. 3. Muita milonga pra uma mironga só. Só uma palavra me devora aquela que meu coração não diz. Abel Silva. Quando se lê as declarações de um Dom Avelar Brandão, arcebispo da Bahia, dizendo que a africanização da cultura brasileira é um modo de regressão, dá pra desconfiar. Porque afinal de contas o que tá feito, tá feito. E o bispo dançou aí. Acordou tarde porque o Brasil já está africanizado. M. da Magno tem um texto que impressionou a gente, exatamente porque ele discute sua dúvida da latinidade brasileira afirmando que este barato chamado Brasil nada mais é do que uma América africana, ou seja, uma América Latina. Para quem saca de crioulo, o texto aponta para uma mina de ouro que a boçalidade europeizante faz tudo para esconder, para tirar de cena. E justamente por isso estamos aí, usando de jogo de cintura, para tentar se entender. Embora falando, a gente, como todo mundo, tá numa de escritura. Por isso a gente vai tentar apontar para aquele que tascou sua assinatura, sua marca, seu selo, aparentemente sem selo, seu jamega, seu sobrenome como pai dessa adolescente neurótica que a gente conhece como cultura brasileira. E quando se fala de pai tá se falando de função simbólica por excelência. Já diz o ditado popular que filhos de minha filha, meus netos são. Filhos do meu filho, serão ou não. Função paterna é isso aí. É muito mais questão de assumir do que de ter certeza. Ela não é outra coisa senão a função de ausentificação que promove a castração. É por aí, graças a Frege, que a gente pode dizer que, como zero, ela se caracteriza como a escrita de uma ausência. É o nome de uma ausência. O nome dessa ausência, digamos, é o nome que se atribui à castração. E o que é que falta para essa ausência não ser ausente, para completar essa série? Um objeto que não há, que é retirado de saída. Só que os mitos e as construções culturais, etc., vão erigir alguma coisa, alguma ficção para colocar nesse lugar. Ou seja, qual é o nome do pai e qual é o nome do lugar-tenente do nome do pai? Por um motivo importante, porque se eu souber qual é o nome do lugar-tenente do nome do pai, acharei S1,
que talvez não seja outra coisa senão o nome do Pai. É por isso que a gente falou em sobrenome, isto é, nesse S1 que inaugura a ordem significante de nossa cultura. Acompanhando as sacações de Magno, a gente fecha com ele ao atribuir ao significante negro o lugar de S1. Para isso, basta que a gente pense nesse mito de origem elaborado pelo Mário de Andrade que é o Macunaíma. Como todo mundo sabe, Macunaíma nasceu negro, preto retinto e filho do medo da noite. Depois ele branqueia como muito crioulo que a gente conhece, que, se bobear, quer virar nórdico. É por aí que dá pra gente entender a ideologia do branqueamento, a lógica da dominação que visa a dominação da negrada mediante a internalização e a reprodução dos valores brancos ocidentais. Mas a gente não pode esquecer que Macunaíma é o herói da nossa gente. E ninguém melhor do que um herói para exercer a função paterna. 4. Isto sem falar nos outros como Zumbi, 5, Ganga Zumbi e até mesmo Pelé. Que se pense nesse outro herói chamado de Alegria do Povo, nascido em Pau Grande. Eles estão como repetição do S1, como representações populares do herói. Os heróis oficiais não têm nada a ver com isso, são produto da lógica da dominação, não tem nada a ver com a alma de nossa gente. É por essa via que dá para entender uma série de falas contra o negro e que são como modos de ocultação, de não assunção da própria castração. Por que será que dizem que preto correndo é ladrão? Ladrão de quê? Talvez de uma onipotência fálica. Por que será que dizem que preto quando não caga na entrada, caga na saída? Por que será que um dos instrumentos de tortura utilizados pela polícia da Baixada é chamado de mulata assanhando a cabo de vassoura que introduzem no ânus dos presos? Por que será que tudo aquilo que o incomoda é chamado de coisa de preto? Por que será que ao ler Aurélio, no verbete negro, a gente encontra uma polissemia marcada pelo pejorativo e pelo negativo? Por que será que seu bispo fica tão apavorado com a ameaça da africanização do Brasil? Por que será que ele chama isso de regressão? Porque vivem dizendo pra gente se pôr no lugar da gente. Que lugar é esse? Por que será que o racismo brasileiro tem vergonha de si mesmo? Por que será que se tem o preconceito de não ter preconceito e ao mesmo tempo se acha natural que o lugar do negro seja nas favelas, cortiços e alagados? 4. O barato do Magno é chamar Macunaíma de Macunaíma, o herói sem H sacaram. 5. Que se atente para o fato da permanência de Zumbi no imaginário popular nordestino como aquele que faz as crianças levadas se comportarem melhor. Se você não ficar quieto, Zumbi vem te pega. Por aí, a gente lembra não só o temor que os senhores de engenho tinham em face de um ataque surpresa do grande general negro, como também a fala das mães que, referindo-se ao pai que vai chegar, ameaçam os filhos de lhe contar, ao pai, as molecagens destes. Que se atente também para a força simbólica de Zumbi como significante que cutuca a consciência negra do seu despertar. Não é por acaso que o 20 de novembro, dia de sua morte em 1955, é considerado o Dia Nacional da Consciência Negra e que nada tem a ver com o 13 de maio. Esse deslocamento de datas, do 13 para o 20, não deixa de ser um modo de assunção da paternidade de Zumbi e a denúncia da falsa maternidade da princesa Isabel. Afinal a gente sabe que a mãe preta que é a mãe. É engraçado como eles gozam a gente quando a gente diz que é Flamengo. Chamam a gente de ignorante dizendo que a gente fala errado. E de repente ignoram que a presença desse R no lugar do ele, nada mais é que a marca linguística de um idioma africano, no qual o ele não existe. Afinal, quem que é o ignorante? Ao mesmo tempo, acham maior barato a fala dita brasileira, que corta os R's dos infinitivos verbais, que condensa você em C, o está em tá e por aí afora. Não sacam que estão falando português. E por falar em português, é importante ressaltar que o objeto parcial por excelência da cultura brasileira é a bunda. Esse termo provém do quimbundo que, por sua vez,
E juntamente com Umbundo, provém do tronco linguístico bantu que casualmente se chama bunda. E dizem que significante não marca. Marca a bobeira quem pensa assim. 6. De repente bunda é língua, é linguagem, é sentido, é coisa. De repente é desbundante perceber que o discurso da consciência, o discurso do poder dominante, quer fazer a gente acreditar que a gente é tudo brasileiro, e de ascendência europeia, muito civilizado, etc. e tal. Só que na hora de mostrar o que eles chamam de coisas nossas, é um tal de falar de samba, tutu, maracatu, frevo, candomblé, umbanda, escola de samba e por aí afora. Quando querem falar do charme, da beleza da mulher brasileira, pinta logo a imagem de gente queimada da praia. 7. De andar rebolativo, de mineiros no olhar, de requebros e facerices. E culminando, pinta este orgulho besta de dizer que a gente é uma democracia racial. Só que quando a negrada diz que não é, caem de pau em cima da gente, xingando a gente de racista. Contraditório, né? Na verdade, para além de outras razões, reagem dessa forma justamente porque a gente pôs o dedo na ferida deles. A gente diz que o rei tá pelado. E o corpo do rei é preto e o rei é escravo. Ponto. E logo pinta a pergunta: como é que pode? Que inversão é essa? Que subversão é essa? A dialética do senhor e do escravo dá para explicar o barato. E é justamente no carnaval que o reinado desse rei manifestadamente se dá. A gente sabe que carnaval é festa cristã que ocorre num espaço cristão, mas aquilo que chamamos do carnaval brasileiro possui, na sua especificidade, um aspecto de subversão, de ultrapassagem de limites permitidos pelo discurso dominante, pela ordem da consciência. Essa subversão na especificidade só tem a ver com o negro. Não é por acaso que nesse momento, a gente sai das colunas policiais e é promovida a capa de revista, a principal focalizada pela TV, pelo cinema e por aí afora. De repente, a gente deixa de ser marginal para se transformar no símbolo da alegria, da descontração, do encanto especial do povo dessa terra chamada Brasil. É nesse momento que Europa, França e Bahia são muito mais Bahia do que outra coisa. É nesse momento que a negrada vai para a rua viver o seu gozo e fazer a sua gozação. Expressões como botar o bloco na rua, botar pra frever, que virou o nome de dança nas fervuras do carnaval nordestino, botar pra derreter, deixa sangrar, dá um suor, etc. são prova disso. É também nesse momento que os não-negros saúdam e abrem passagem para o mestre escravo, para o senhor, no reconhecimento manifesto de sua realeza. É nesse momento que a exaltação da cultura americana se dá através da mulata, desse produto de exportação que nos remete a reconhecimento internacional, a um assentimento que está para além dos interesses econômicos, sociais, etc. Embora com eles se articule. Não é por acaso que a mulher negra, enquanto mulata, como que sabendo, posta que conhece, bota pra quebrar com seu rebolado. Quando se diz que o português inventou a mulata, isso nos remete exatamente ao fato de ele ter instituído a raça negra como objeto A. E mulata é crioula, ou seja, negra nascida no Brasil, não importando as construções baseadas nos diferentes tons de pele. Isso aí tem mais a ver com as explicações do saber constituído do que com o conhecimento. É também no carnaval que se tem a exaltação do mito da democracia racial, exatamente porque nesse curto período de manifestação do seu reinado o senhor escravo mostra que ele sim, transa e conhece a democracia racial. Exatamente por isso que no resto do ano há reforço do mito enquanto tal, justamente por aqueles que não querem olhar para onde ele aponta. A verdade que nele se oculta, e que só se manifesta durante o reinado do escravo, tem que ser recalcada, tirada de cena, ficando em seu lugar as ilusões que consciência cria para si mesma. Senão como é que se expulsaria, também, o fato dos brancos proibirem a presença da gente nesses lugares que eles chamaram de chique e da gente não ter dessas frescuras com eles?
Ia querendo aprofundar sua sacação que Magnus indaga-se na dialética senhor-escravo, porque é a dialética da nossa fundação, aonde sempre o senhor se apropria do saber do escravo, a inseminação, por via desse saber apropriado, como marca que vai dar em relação com o S2, não foi produzida pelo escravo, que na dialética, retoma o lugar do senhor, subrepticiamente, como todo escravo, quer dizer, o lugar do senhor era de outrem, mas a produção e apropriação do lugar tenente de nome do pai veio marcada, afinal, por esse elemento africano. Diferentes lugares da cultura brasileira são caracterizados pela presença desse elemento. No caso da macumba, por exemplo, que se atente para os 31 de dezembro nas praias do Rio de Janeiro, para os despachos que se multiplicam em cada esquina, ou encruzilhada, de metrópoles como Rio e São Paulo, e isto sem falar de futebol. Que se atente para as festas de Largo em Salvador, tão ameaçadoras para o inseguro europocentrista do bispo de lá. Mas que se atente para os hospícios, as prisões, e as favelas, como lugares privilegiados da culpabilidade enquanto dominação e repressão. Que se atente para as práticas dessa culpabilidade através da chamada ação policial. Só porque o significante mestre foi roubado pelo escravo que se impôs como senhor. Que se atente, por fim, para o samba da Portela quando fala de Macunaíma. Vou-me embora barro é o que volto mas não barra vou morar no infinito e virar constelação. E o que significa constelação, senão lugar de inscrição, de marcação do nome do pai? Se a batalha discursiva, em termos de cultura brasileira, foi ganha pelo negro, que terá ocorrido com aquele que segundo os cálculos deles, ocuparia o lugar do senhor? Estamos falando do europeu, do branco, do dominador. Desbancando do lugar do pai ele só pode ser, como diz o Magno, o tio ou o corno. Do mesmo modo que a europeia acabou sendo a outra,